Agora nós vamos para São Paulo, onde eu vou conversar com alegria, conhecendo agora, um prazer, Juliano Medeiros. Ele é presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, um dos grandes partidos da democracia brasileira. Juliano, bom dia, que bom que você vai conversar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Mário? Um prazer estar com você. Deixar um abraço para todos os amigos da Rádio Metrópolis. Um grande prazer. Nós estamos falando para todo o interior da Bahia, Juliano. E eu queria, Juliano, que você fizesse uma análise aí da situação política nacional e o posicionamento do PSOL, você é o presidente nacional. Então, esteja à vontade. Obrigado, Mário. Bom, no próximo dia 30, sábado dessa semana, o PSOL realiza a sua Conferência Nacional Eleitoral. É um momento onde o PSOL vai definir a sua tática para a eleição de 2022. Além, claro, de ampliar sua bancada na Câmara dos Deputados, ampliar sua presença nas Assembleias Legislativas, no Senado Federal e também nos governos estaduais, o PSOL quer dar uma contribuição, Mário, decisiva para derrotar o governo Jair Bolsonaro. A situação é muito grave no Brasil. A crise econômica e social que nós estamos vivendo é muito profunda. Eu estava ouvindo aqui, enquanto esperava o início da nossa conversa, a manchete aqui da Rádio Metrópolis, destacando o aumento exponencial de moradores de rua, de pessoas em situação de rua, o aumento da miséria, da pobreza extrema é visível. Eu moro aqui em São Paulo, ando pelas ruas da cidade e vejo a quantidade, são pequenas cidades sendo formadas dentro da cidade por pessoas que não têm onde morar, que não têm o que comer. São 27 milhões de brasileiros e brasileiros que voltaram a viver abaixo da linha da miséria apenas no último ano, graças às políticas do governo Bolsonaro. E não bastasse isso, nós voltamos a viver com inflação, com insegurança em relação ao futuro, é um governo que não tem projeto para o país. A não ser, claro, destruir, como ele já mesmo disse numa entrevista, o Bolsonaro, destruir antes de construir. Ele falou isso numa entrevista tempos atrás e, de fato, ele fez isso. Ele destruiu os programas sociais, ele destruiu a legislação ambiental que protege o país, ele destruiu a imagem do Brasil no mundo. Então, nós do PSOL, Mário, estamos trabalhando com a hipótese de construir uma frente das esquerdas, da centro-esquerda e da esquerda na eleição presidencial desse ano, em torno do ex-presidente Lula. Veja, o PSOL sempre teve candidatura a presidente, em 2006 com a Heloísa Helena, em 2010 com o Plínio de Arruda Sampaio, 2014 com a Luciana Genro, 2018 com o Guilherme Boulos. A gente cogita pela primeira vez não ter candidatura própria, apoiar a candidatura do Lula, exatamente porque a gente compreende que é preciso dar um basta nessa situação e ter um presidente com sensibilidade social para pelo menos conter esse processo de destruição do país e tentar colocar o país nos trilhos. É por isso que o pessoal discute essa hipótese. A gente está negociando com a candidatura do Lula. Hoje mesmo eu tenho um encontro com a presidenta Gleisi Hoffmann do PT, uma delegação do PSOL, uma delegação do PT, onde a gente vai tentar concluir essas negociações para no sábado, então, tomar finalmente a nossa decisão sobre esse tema. Mário. Eu estou conversando com Juliano Medeiros, ele é o presidente nacional do PSOL. Juliano, e aí em São Paulo? Se cogitou muito a candidatura de Guilherme Boulos, que é um quadro importantíssimo, inclusive já tive a alegria de entrevistar ele várias vezes, até pessoalmente. Sou admirador dele, do trabalho, da forma dele. Aliás, rapaz, no PSOL, o doutor Plínio de Arruda Sampaio, eu consegui ter uma amizade pessoal com ele, rapaz, e adorava entrevistar ele. Uma figura, assim, excepcional, né, de brasileiro, digno, fantástico, rapaz, fantástico. Eu sempre me lembro dele com enorme saudade. Aí em São Paulo, vocês estão pensando em apoiar alguém ou ter candidatura própria? Primeiro, Mário, fazer uma homenagem aqui ao Plínio, realmente foi um privilégio. Todos nós tivemos a oportunidade de conviver com ele, um homem sensível, né? Apesar de um homem da classe média alta aqui de São Paulo, né? Um promotor aposentado, um sujeito que
tinha bom trânsito entre as elites, mas com uma enorme sensibilidade social. É um cristão que colocou sua fé a serviço da luta contra as desigualdades, né? Alguém que merece todas as nossas homenagens. Agora já 8 anos sem o Plínio, né? Parece que foi ontem que nós o perdemos, mas o seu exemplo e a sua história estão sempre conosco. Em São Paulo, Mário, nós estamos discutindo também, mais ou menos como acontece no plano nacional. Estamos trabalhando com 2 hipóteses. Uma hipótese de ter uma candidatura própria, né? O pessoal tem excelentes nomes aqui em São Paulo, você sabe. O próprio Guilherme Boulos, que agora vai ser candidato a deputado federal, mas temos a Luísa Erundina, temos o Ivan Valente, temos a Sâmia Bonfim, infinidade de nomes aqui muito capazes de representar o pessoal numa eleição majoritária. E nós também estamos conversando com a candidatura do Fernando Haddad, meu amigo Fernando Haddad, que é um companheiro íntegro, um homem sério, um homem também com compromisso público. Estamos conversando, né? O pessoal colocou na mesa algumas questões que precisam ser ajustadas, precisam ser resolvidas, e as conversas estão em curso. Quem está conduzindo essas negociações é o João Paulo Rilo, ex-deputado estadual e nosso presidente estadual aqui em São Paulo. E há essa hipótese também discutimos a hipótese de uma unidade com o Fernando Haddad aqui em São Paulo, porque nós estamos diante da possibilidade, depois de 28 anos, Mário, de tirar o PSDB do governo aqui. O estado de São Paulo se tornou um estado totalmente privatizado. Você não dá um passo em São Paulo sem pagar por isso. E isso tem a ver com a lógica do PSDB. Eu tive recentemente em Salvador, vejo que Salvador já começa a sentir os efeitos também de uma gestão identificada com essa perspectiva privatista, e sou do Rio Grande do Sul, um estado que também teve 2 governos do PSDB, foram os governos que mais privatizaram, que mais entregaram o estado, sem dar nenhuma contrapartida aos cidadãos. Então, nós também trabalhamos com a hipótese da unidade, porque está colocado aqui uma oportunidade enorme de derrotar os tucanos e dar ao povo de São Paulo uma nova experiência de governo. Imagina, 28 anos, o pessoal fala tanto de Venezuela, fala tanto de Nicarágua, fala tanto desses governos que não têm alternância de poder. Veja, São Paulo são 28 anos, muda o governador, mas é sempre o mesmo projeto e sempre o mesmo partido. Faz parte da democracia, mas também faz parte da democracia apresentar um projeto alternativo. Nós estamos discutindo essa hipótese com o Fernando Haddad. Eu espero que nas próximas semanas a gente possa chegar a um entendimento. Do contrário, como eu já disse, o pessoal tem excelentes nomes e vai apresentá-los à disputa majoritária aqui em São Paulo. Juliano, vamos falar agora dos acontecimentos recentes. A condenação do deputado Daniel Silveira, o perdão, a graça do presidente. Depois, hoje, a nota do ministro da Defesa, considerando que o ministro Barroso do Supremo falou é uma ofensa grave. A gente tem assistido, Juliano, desde o início do governo Bolsonaro, tentativas e mais tentativas de acabar com a democracia e partir para uma ditadura. Você acha, nesse momento, nós estamos também numa fase crítica, e você acredita que... Porque o Congresso Nacional está completamente entregue lá ao presidente, né? Uma parte dos militares também. Foco de resistência, o último, tem ficado no Supremo Tribunal Federal, embora tenha demorado muito para reagir. Mas você tem receio ou não de que aconteça alguma coisa extraordinária, uma tentativa de golpe no país? Eu acho que todos nós temos que ficar atentos, viu, Mário? A nossa democracia é frágil e só uma democracia frágil permite os acontecimentos que nós temos visto no Brasil, pelo menos nos últimos 5 anos. Só uma democracia frágil permite que uma vereadora como a Marielle Franco, uma mulher eleita com mais de 40 mil votos no Rio de Janeiro, seja assassinada no centro da cidade, e até hoje nós não sabemos quem são os mandantes desse crime, e até hoje não temos nenhum condenado por esse crime. Só a democracia frágil permite que um presidente da República fique preso 580 dias sem provas nesse país. Só a democracia frágil permite que um sujeito que defendia a ditadura militar, que tirava sarro das mulheres, negros e negras, LGBTs, que tem desprezo pelos pobres, que defendia a tortura, que admitiu que usava auxílio moradia, mesmo tendo casa em Brasília,
para comer gente, foi isso que disse o Bolsonaro. Só a democracia frágil permite que tudo isso aconteça, sabe, Mário? E acho que nós que amamos a democracia, amamos a liberdade, nós temos que ficar muito atentos. Eu não acredito que nesse momento o Bolsonaro tenha força para poder impor um golpe de Estado e fechar ainda mais o regime político. E digo isso porque, mesmo para um golpe militar, você precisa de algum amparo social. Um governo que tem a aprovação de menos de 1/3 da população vai dar um golpe com que legitimidade, com que amparo social, né? Vamos lembrar que mesmo o golpe militar de 64, contra o governo João Goulart, havia ali uma divisão profunda na sociedade brasileira e o governo João Goulart estava isolado politicamente, o que criou as condições para a legitimidade, pelo menos do ponto de vista social, do golpe militar de 64, né, de 31 de março, ou 1º de abril de 64. Não é o que nós vemos hoje. Hoje nós temos a imprensa bastante comprometida com a democracia, denunciando essas ofensivas do Bolsonaro contra as instituições. Nós temos boa parte dessas instituições, não as instituições de Estado, mas da sociedade, muito atentas, muito alertas, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, em geral, mesmo os órgãos ligados ao setor privado, ao setor das empresas, por exemplo, o sistema partidário. Então, hoje eu não vejo condições para um golpe do Bolsonaro, mas isso não quer dizer que nós não devamos estar atentos, porque o Bolsonaro já deu inúmeras demonstrações de que se ele tiver a oportunidade de sufocar a democracia, de controlar e tutelar as instituições, ele fará isso. E nós tentamos, Mário, durante todo o ano de 2021, eu assinei 2 pedidos de impeachment, um com os partidos de oposição e outro com vários atores do mundo político e social, entidades, movimentos, até com gente como o Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, que foram aliados do Bolsonaro até pouco tempo e que romperam com o Bolsonaro. Fizemos um super pedido de impeachment e o Arthur Lira, presidente da Câmara, não pauta os pedidos de impeachment. O Bolsonaro está blindado pela Câmara dos Deputados. Portanto, eu não acredito que possa haver esse ano um impeachment. Acho que é muito difícil que isso aconteça. E nós tentamos, ao longo de todo o ano, alertar o país e as instituições de que essa escalada era perigosa. E eu não descarto que, diante de uma derrota, o Bolsonaro estimule algum tipo de aventura, tipo aquela que a gente viu no Capitólio, lá nos Estados Unidos. Os nossos ouvintes lembrarem, foi quando os seguidores do Donald Trump, o presidente que perdeu as eleições, presidente de extrema-direita como o Bolsonaro, invadiram o Congresso Nacional dos Estados Unidos, algo inédito em mais de 200 anos de história, invadiram o Congresso Nacional para impedir que fosse dada a posse, né, fosse reconhecido o resultado da eleição, preparando a posse do atual presidente Joe Biden, inclusive gerando pessoas mortas, né, mortos, feridos, né, uma coisa realmente gravíssima que foi estimulada pelo Trump. Aliás, o Trump, hoje já se sabe, tentou inclusive envolver o exército dos Estados Unidos naquela aventura golpista. Então eu não descarto que isso possa acontecer, viu, Mário? O Bolsonaro tem entrada nas polícias militares, o Bolsonaro tem entrada num setor mais radicalizado do exército brasileiro. Então eu acho que nós temos que ficar atentos, vigilantes. O papel de vocês da imprensa é muito importante, né? Inclusive dando espaço para vozes como a nossa aqui, para que a gente possa seguir muito atentos, defendendo a democracia. E termino fazendo um comentário. Eu tive recentemente com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, e nós assinamos um termo de compromisso em que o pessoal se compromete a ajudar no combate às fake news, no combate à desinformação, porque acho que o Bolsonaro vai questionar mais uma vez o tema das urnas eletrônicas, um sistema que mais de 20 anos nunca deu nenhum tipo de problema, e ele tem usado esse questionamento em relação às urnas eletrônicas para colocar em dúvida o resultado das eleições. Então nós temos que ficar muito atentos, proteger as instituições eleitorais e seguir alertas e vigilantes em relação às eleições desse ano. Eu estou conversando com Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Eu também sempre gosto de fazer essa comparação de Trump com Bolsonaro. Agora, tem uma diferença que me deixa mais atento, que é o seguinte: as Forças Armadas americanas disseram logo ao presidente: não conte conosco. Nós somos instituições de Estado, não de governo. Será que a gente pode contar com isso no Brasil também, Juliano?
Isso só o tempo vai dizer, Mário, mas eu acho que no ano passado aconteceu algo muito importante. Aliás, está completando agora um ano, que foi a renúncia coletiva dos comandantes militares. Vamos lembrar que em abril do ano passado, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica e o comandante do Exército assinaram pela primeira vez na história uma demissão coletiva. Os chefes das Forças Armadas se afastaram num gesto de, vamos dizer assim, discordância em relação às tentativas do Bolsonaro de tutelar as Forças Armadas. É claro que a gente não sabe os detalhes daquele episódio, o que estava envolvido, mas há muitas informações que dão conta de que, na verdade, foi um gesto dos comandantes militares para demonstrarem para suas tropas, para suas armas, que não estavam dispostos a ir com o Bolsonaro até onde ele quisesse. É claro que o Bolsonaro, na sequência, indicou comandantes mais vinculados a ele, mas me parece que não há uma coesão, Mário, dentro das Forças Armadas para dizer com certeza que o Bolsonaro tem controle das Forças Armadas. Me preocupa muito mais, por exemplo, as infiltrações bolsonaristas dentro das polícias militares. Sim. Isso porque o golpe na Bolívia, recentemente, né, vamos lembrar aqui o golpe que impediu a posse do Evo Morales, que venceu as eleições, e acabou colocando um governo fantoche, liderado por uma senadora que era vice-presidente do Senado da Bolívia. Aquele golpe, ele foi, no final, legitimado pelo Exército, pelas Forças Armadas. Mas quem promoveu o golpe, quem botou as armas nas ruas, foram as polícias. E me preocupa a infiltração bolsonarista nas polícias militares. Eu vejo os governadores com muito pouco pulso em relação a essas instituições. O caso da Bahia é um caso emblemático, Mário, que é um estado governado já há 16 anos por uma coalizão que tem à frente o PT, que tem à frente um partido de esquerda, um partido progressista, e não vejo na Bahia avanços importantes, significativos em relação a conter a violência policial e controlar as polícias. Isso sim me preocupa. Então, eu não tenho certeza que o Bolsonaro tem hoje a ascensão sobre as Forças Armadas necessárias para uma aventura desse tipo, mas, repito, nós temos que ficar vigilantes, temos que ficar atentos, tem muita coisa que acontece dentro das casernas que a gente não sabe. Então, eu acho que é papel dos partidos democráticos, das lideranças políticas, instituições da sociedade e principalmente da imprensa, que tem cumprido um papel fundamental, ficarmos atentos, ficarmos vigilantes. Agora mesmo, essa semana, no final dessa semana agora, uma troca de farpas aí entre ministros do STF e o comandante das Forças Armadas, né, o general que comanda o Exército Brasileiro. É bom a gente ficar atento porque temos uma eleição que começa daqui 3 meses e ela não pode, sob hipótese nenhuma, ser ameaçada por essa troca de acusações entre as instituições, merece atenção máxima, sim. Juliano, já que você falou na Bahia, em relação à eleição aqui na Bahia, qual a posição? Vocês vão ter candidato próprio? Teríamos candidatura própria, Mário. Eu estive aí em Salvador na semana passada, conhecendo os nossos candidatos, as nossas candidatas do PSOL, fiz uma ótima reunião com a nossa direção, também fizemos uma reunião com os partidos de esquerda, estava lá o presidente do PT, o presidente do PCdoB, a presidenta da Rede Sustentabilidade também, um companheiro representando o PSB. Então nós fizemos uma boa reunião com os partidos de esquerda e colocamos muito fraternalmente que o PSOL não tem condições de estar na coalizão que apoia a candidatura do Jerônimo, que é o candidato do PT, considerando que é uma coalizão que contempla vários partidos do campo do Centrão e mesmo partidos bolsonaristas que estão vinculados a essa coalizão. Então, para nós do PSOL, que defendemos, e não é puritanismo não, viu, Mário? Tem a ver com a nossa coerência, né? Nós achamos que não dá para governar defendendo políticas sociais, defendendo inversão de prioridades, quando você tem no seu governo secretários, secretárias, ministros ou ministras que são representantes de projeto antipopular. Então, o pessoal vai ter candidatura própria. O nosso candidato aí é o Kleber Rosa, que é professor, policial civil, um homem que tem uma larga trajetória nos direitos humanos, e a nossa candidata ao Senado, a Tamara, também uma educadora popular, vinculada também aos direitos humanos, à cultura, à luta do povo negro. Aliás, 2 candidaturas negras, o que muito me orgulha. No estado mais negro do Brasil, que é a Bahia, o pessoal vai ter um candidato ao governo e uma candidata ao Senado negros. E vamos, claro, estabelecer a partir de agora diálogos com os demais partidos que estiverem dispostos a construir conosco essas candidaturas. A Rede Sustentabilidade já está conosco, né, dentro
da construção da federação partidária que nós estamos fazendo em nível nacional, e vamos procurar outros partidos, como o PCB, o P, partidos que tenham disposição de construir conosco essa candidatura. Agora, claro, vamos tratar com o máximo respeito a candidatura do Jerônimo. São candidaturas que estão hoje no campo da oposição ao governo Bolsonaro, então vamos tentar manter nossas diferenças no campo das diferenças políticas, sempre dialogando, respeitando muito os nossos adversários da esquerda, para quem sabe no segundo turno, quem sabe a gente poder estar junto. Juliano, olha, muito obrigado, foi um prazer enorme conhecer você, viu? Espero que a gente tenha muitas oportunidades de estarmos juntos, quando você vier aqui na Bahia, aqui no estúdio, ou mesmo assim, muito interessante, gostei demais. Eu tenho uma profunda simpatia pelo PSOL, pela forma com que a sua fala aí, eu acho perfeita. Muitíssimo obrigado, viu? Um abração para você e conte com a gente aqui. Obrigado, Mário. Foi um prazer te conhecer, um prazer estar com vocês aí da Rádio Metrópolis. Estou sempre à disposição. Bahia tem um papel muito importante nesse processo de reconstrução do Brasil e eu vou fazer questão de estar com vocês quando for a Salvador novamente. Um grande abraço. Valeu.